Olá pessoal, boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Uhum. Olá pessoal, se estiver me ouvindo, dá um ok, por favor. Pessoal, hoje eu estarei sozinho, tá? Na reunião. É, eu vou pedir para que vocês sejam bem tranquilos hoje, tá? Demora um pouquinho, então eu vou falando aqui, vai demorar uns 20 segundos para chegar aí até vocês. Então, vou demorar a responder. Vai parecer que eu vou estar demorando a responder as suas perguntas, tá? Mas eu vou estar analisando aí com muito carinho. Mas hoje não temos ninguém para intermediar a nossa conversa. Não vai ter nenhum tutor aí para ir selecionando as perguntas, tá? Boa noite, Lande. Quem mais? Felipe Alves, boa noite. Quem tá aí? Vai falando polo aí, pessoal, enquanto o pessoal entra. Temos só 25 pessoas. Judson, boa noite. Jean, Carlos, Sandra, Aliston, Rafael, Felipe Amâncio, Sebastião Lima, boa noite, todo mundo. Vão chegando, pessoal, bem animados. Arthur, alguém de Montes Claros online, alguém de Pirapora. Lande Janaúba, Felipe Pirapora, Felipe Alves de Arino, já tinha me falado na última reunião, né, Felipe? Graziele Teoflotoni, Arthur de Mock, Ariston de Teoflotoni, Judson de Arinos, alguém de Almenara, que eu não sei quem é, RR. Boa noite, Léo. Mara, boa noite. O áudio tá ok, pessoal? Tá dando para escutar bem? Salinas, Araçuaí, Janaúba. Tá quente aí, Sandra, em Araçuaí? Pode usar o visual 2.0? Rafael está perguntando. Pode sim, Rafael. É uma versão que é até mais estável. Nós estamos tendo alguns problemas com as versões mais novas. Eu acabei até de receber uma atividade. O aluno falou que não estava funcionando. Se eu não me engano, é o Alessandro, tá? Ele fez a atividade, não funcionou no computador dele, ele me mandou, tá? No meu funcionou perfeitamente. Então eu peço que vocês tenham pelo menos duas versões aí no seu computador, a 3.06 e a 3.04, tá bom? Pelo menos essas duas para que vocês testem. Não funcionou num, entra no outro, tá bom? Áudio ok. Marli de Diamantina. Adrenalina Pirapora. Que bom. BH, Ramon? Não sabia que tinha pessoal de BH. Lorena, o áudio tá ok. Que bom. Teoflotone. Então, pessoal, vamos começar, tá bom? Primeira coisa, eu tô achando que vocês estão um pouquinho tenso com essa questão de programação. Nós já falamos isso, mas vale a pena explicar de novo, tá bom? Programação é igual a aprender uma língua nova. Você vai aprender bom dia num dia, no outro você não vai sair falando tudo, entendeu? É bem progressivo. É um negócio que você vai ter que aprender no dia a dia. Não vai ser de uma hora para outra que você vai aprender programação, tá bom? Então vamos com bastante calma, pessoal. É uma língua nova, não esqueçam, tá?
Vocês aprenderam a escrever na tela e vocês não vão sair fazendo programa já utilizando o Portugal, tá bom? Então é bem gradativo, é bem devagar. Eu peço que vocês tenham bastante tranquilidade, tá bom? Essa semana passada, nós vimos estruturas condicionais. Eu até passei na live alguns exemplos, tá bom? Todo programa, basicamente, quando você estuda programação, depois que você aprende a escrever alguma coisa na tela, você precisa montar as lógicas. As lógicas, elas vêm de acordo com a aprendizagem da estrutura. Então, a primeira estrutura é a estrutura condicional, que é o se e o se não, tá? Essa estrutura ela é seletiva, então você utiliza ela para selecionar alguma coisa de acordo com uma condição, tá? Então, se o valor é maior que 10, faça isso. Se a idade é maior que 10, menor que 30, faça aquilo, tá bom? Então, a gente tem todo essas. A gente consegue trabalhar dessa forma utilizando o condicional, ok? Boa noite, Grazi. Marilene do Polo de Salinas, Antônio de Formoso, boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade, depois que a gente aprende a estrutura condicional, tá? A gente aprende as estruturas de repetição, que basicamente são, no condicional tem escolha caso também, né? Eu não citei, mas nós já estudamos. Estrutura de repetição, basicamente, são três em qualquer linguagem de programação, tá bom? Eu vou passar nas linguagens gerais que vocês vão entender o que, que muda de lá para cá. A estrutura for, que aqui é o para, tá bom? A estrutura while, que aqui é o enquanto. E a estrutura do while, que aqui é o repita. Tá? Então, eu tenho três estruturas de repetição. Para que a estrutura de repetição serve? Ela serve para eu repetir uma coisa várias vezes. Imagina vocês tendo que escrever o nome de vocês na tela 300 vezes. Vai ficar lá, escreva, escreva, escreva L, escreva L, escreva L. Não. Você vai utilizar uma estrutura que a gente utiliza para escrever, né? Para repetir, uma estrutura de repetição, ou um laço de repetição, pode utilizar esse nome também, tá bom? E esse laço de repetição, a partir de um critério, ele vai repetir isso quantas vezes eu quiser. Então, geralmente, eu tenho um critério onde eu inicio o meu laço de repetição e onde eu paro o meu laço de repetição, tá bom? Eu vou mostrar, o áudio está muito baixo, Leci, mais alguém, pessoal, tá achando o áudio baixo? Qualquer coisa eu troco o microfone aqui. É porque eu coloco o microfone e ele acaba ficando na frente do meu teclado, eu vou precisar digitar aqui na frente. Vai falando aí, tá bom? Eu não tem como parar, porque se eu parar aqui, vai ficar parado no vídeo depois. Não, beleza, então. Vai me dando retorno aí, tá? Se continuar baixo, vocês me falam. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o Visual G, tá? Tá baixo. Então vamos tentar outra coisa aqui. Vamos tentar outra coisa. Só um minuto. Bom, pessoal, agora eu vou tentar com esse microfone aqui e vocês vão continuar me dando retorno, tá bom? Se estiver baixo. Eu tinha chegado o microfone para perto, mas pelo visto não adiantou muito, tá? Então vai me dando retorno aí se ainda continua baixo, se melhorou, que aí a gente vai mudando, tá? A aula vai ficar gravada? Vai ficar gravada, mas aí o fone descarrega, né? Só um minuto.
Oi, voltou? Pessoal do SEAD, confirma para mim, por favor. Está ok? Voltou, ótimo. Bom, voltando aqui, a Mara, cadê a pergunta? A Mara perguntou se vai ter outra live, antes da avaliação. Não terá outra live, não tem live de tira dúvidas, não. Vai ter outro chat, tá bom? Aí no chat a gente pode conversar somente disso, somente das avaliações, tá bom? Então, vai ser na terça-feira da semana que vem, se eu não me engano, tá? E a gente conversa sobre avaliação. Essa live nós vamos falar sobre estrutura de repetição, tirar dúvidas, e eu vou falar sobre o trabalho, tá bom? Aí, que bom. Vamos lá, então. Eu vou abrir aqui a minha tela, tá? E eu vou começar a mostrar para vocês a sintaxe das estruturas de repetição, tá? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, são 3 estruturas, tá? Eu comecei pela mais difícil, pela para. Eu vou explicar por que eu comecei dessa estrutura, tá? Tem gente não ouvindo ainda. Tá, eu acredito que agora voltou. Bom, pessoal do SEAD, está cortando a imagem, tá? Se tiver como ajustar aí para mim. Bom, então são 3 estruturas e eu vou mostrar elas para vocês aqui. A primeira estrutura que eu tenho é a estrutura de repita, tá? Eu vou começar por outra agora. A sintaxe, ou a forma de escrever da estrutura repita, tá? Ou melhor, repita até, é a seguinte, tá? Você utiliza o comando repita, né? Dentro desse comando, você pode colocar o que você quiser, o seu bloco de repetição, né? O que você quer que repita. E no final, você coloca até e coloca alguma coisa para ele parar, tá? Até, por exemplo, x foi igual a 10. É só um exemplo, viu, pessoal? Pode ser nome igual Eduardo, tá? Essa é até uma estrutura que vocês vão precisar utilizar no trabalho. Então, é uma forma aí da gente já fazer a seleção lá de dados, né? A validação de informações. Tá. Outra estrutura de repetição, vamos dar um exemplo disso aqui, tá? Se eu colocar que x é igual a 10, eu tenho que declarar x lá. Então, tem variável x do tipo inteira, tá bom? O que eu posso colocar aqui? Tipo, escreva, sei lá, escreva x, né? Imaginando que eu já tenha declarado essa variável. Vamos fazer esse exemplo aqui só para vocês verem ele caindo em loop infinito, tá bom? Então, eu vou repetir o que está aqui dentro até o meu x ser igual a 10. E eu vou mandar escrever o x, ou escreva lx, tá bom? Então, cada vez que eu entrar nesse loop aqui, ó, cada vez que eu der uma volta aqui, ele vai imprimir o x para mim, tá? Bom, eu já vou mostrar todas as estruturas de uma vez aqui, porque quando eu for para Portugal não precisar ficar voltando, tá? Outra estrutura que eu tenho é o enquanto faça, tá? Que aqui a gente coloca só o faca. Tá? Qual que é a sintaxe dessa estrutura? A sintaxe dessa estrutura, ela é a seguinte, ela é tão simples quanto o repita, tá? O enquanto, ele para quando atender alguma situação. Por exemplo, ó, enquanto, vamos colocar maiúsculo, né, só para ganhar destaque. Pessoal, só lembrando que eu não estou vendo o chat não, tá? Então eu volto depois e tento responder o chat. Então, enquanto x for menor que 10, tá?
faça alguma coisa. A bateria acabou. Estão me escutando aí, pessoal? Do SEAD? Vai ter que ser essa mesmo. Ficar um pouquinho mais baixo. Então, estão escutando, pessoal do SEAD? Dá um retorno aí? Beleza, tá escutando. Então, pessoal, voltando aqui na apresentação. Voltando aqui no enquanto, eu vou colocar o comando enquanto, tá? Eu vou colocar a descrição de quando que eu quero que ele para. Enquanto o meu x... Caiu. Voltou. Bom, então vamos lá, pessoal. Vai acontecer uns probleminhas mesmo, porque acabou que a gente ficou meio despreparado aqui com essa parte Pegou a gente meio despreparado, mas tudo bem, tá? Então, o que eu estava falando para vocês? Eu estava falando do enquanto, tá? O enquanto, eu vou fazer essa repetição até atender esse critério meu. Nesse caso aqui é enquanto o meu x for menor que 10, tá? Todo enquanto, o até ele não tem o fim repita. O repita ele não tem fim repita, né? Ele para no até. O enquanto, ele funciona mais ou menos igual o se. Então, eu tenho que ter aqui, ó, toda vez que eu abrir um enquanto, eu tenho que ter um fim enquanto, tá bom? E aqui no meio, eu coloco tudo que eu quero que repita nesse intervalo aí. Por exemplo, sei lá, escreva x. Bom, então aqui eu vou imprimir esse x enquanto ele for menor que 10, tá? Bom, esse aqui é outro caso que talvez caia, talvez não, que vai cair em loop infinito. Vocês vão entender o que é esse loop infinito, vocês vão ter que ter muito cuidado com ele, tá bom? Vou deixar assim por enquanto. E eu tenho também a sintaxe do comando para passa. Tá? Esse comando ele é um pouquinho mais completo porque ele tem três coisas, tá? Ele tem o critério de inicialização, né? Quando que eu vou iniciar esse comando? Ele tem um critério de quando eu paro, qual o critério de parada, e ele também tem um critério que é o passo, tá? De quanto em quanto que eu quero que esse número seja incrementado ou decrementado. Tá? Então, a sintaxe mais básica dele é para. Aí eu passo a variável, né? Para a minha variável x de 0 até sem acento, tá bom, pessoal? Lembrando que é comando, né? Até 10, passa. E como enquanto, também tem o fim para. Aí aqui nesse meio, eu coloco qualquer comando. Por exemplo, escreva x. Lembrando que esse comando ele tem uma variação. Ele tem o passo, tá bom? Então eu posso colocar aqui, ó. Quanto em quanto que eu quero que ele incremente, né? Então, passo 1. Se eu não colocar nada nesse comando, já está subentendido que é passo 1. Tá? Então, para x iniciando em 0 até 10, passo 1, faça, escreva. Aí você pode colocar o tanto de coisa que vocês quiserem aqui nesse meio. Tá bom? Baixou, vai baixar, pessoal. O microfone descarregou. A estrutura tem que ser maiúsculo ou não? Mara, não tem que ser maiúsculo, tá? Como a gente já tinha visto com as outras estruturas,
O Portugal, ele não é case sensitive, então tanto faz se for maiúsculo, se for minúsculo. Eu coloco maiúsculo só para destacar mesmo, só para que fique mais relevante para vocês que o comando é aquele, tá bom? Dando continuidade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês, tá, como isso funciona aqui no Portugal. Então, eu vou dar um tempinho, vou responder algumas questões, tá? O pessoal tá falando que voltou, ainda não voltou. Land, voltou. Para mim também tá baixo, é por causa do microfone, tá, pessoal? Então, tenta aí aumentar o máximo possível que der para vocês. Se eu aumentar aqui, eu vou acabar tendo retorno. Ih, caiu de novo. Não caiu, não. Então é por isso que eu não consigo aumentar meu volume aqui. Então eu vou chegar o mais próximo possível do microfone aqui para tentar que seja mais alto para vocês. Tá bom? Então a única pergunta que teve foi a da Mara, tá? Que a estrutura não precisa ter, não precisa ser maiúsculo, tá bom? É só uma forma de eu destacar para vocês que aquele comando é parte daquela estrutura. Então vamos lá. Então vamos para o nosso compilador aqui, né? O Portugal. Eu vou colocar aqui para apresentar uma janela. Janela ele não apresenta, então vamos apresentar uma tela. Tela 2. Ok. Não, não é tela 2. Só um momento. É a tela 1. Pronto, agora sim. Pessoal, a letra, como eu já tinha falado na última aula, acaba sendo um pouquinho pequena na transmissão, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir dar um zoom maior aí e se vai dar para ver. Vai tentando me mandar um feedback aí, tá? É só usar o fone de ouvido que fica alto. O fone descarregou, Lorena, e não tá ligando mais. Mesmo ele ligado no fio aqui, eu não consigo mais fazer ele funcionar, enquanto ele não pegar uma carga boa, tá? O Samuel tá dando suporte aí, viu, pessoal? Qualquer coisa pode chamar. Beleza, então vamos lá. Vamos declarar uma variável aqui, tá? Vou declarar aqui x, tá? Do tipo inteira. 2 ponto inteiro. Bom, declarando essa variável, nós podemos já fazer os laços de repetição, tá? O primeiro que eu vou utilizar aqui é o repita. Lembra uma coisa, pessoal, não esquece disso, por favor. Toda vez que vocês forem utilizar uma variável, essa variável, primeiro, ela tem que ser inicializada. Como é que eu inicio uma variável? Ou você lê do teclado, a pessoa digita algum valor para essa variável, né, através do comando leia, ou você inicializa atribuindo isso. Tá? Tem uma pergunta aqui que pode ser boa. Se colocar ponto e vírgula no final da linha também funciona? No Portugal, não. O Portugal não utiliza ponto e vírgula, tá bom? Foi o Delord. Não utiliza, pessoal, ponto e vírgula aqui. Em programação, sim, vocês vão ver isso. Bom, então, já que eu tenho que inicializar, e eu não vou ler do teclado, eu vou inicializar atribuindo um valor para ela, que é essa setinha virada para a esquerda, sinal de menor que para cima, tá bom? E eu vou atribuir um valor para ela. Eu vou atribuir ela em 0. Vou começar como 0. Tá? Qual a diferença do atribuir para o igual e quando usar cada um? Paulo, em Portugal, atribuir a setinha. Você está pegando um valor e colocando dentro da variável. Então, eu estou pegando 0 e colocando dentro do x.
O igual é comparação, é quando você quer perguntar, o nome Paulo é igual ao nome Paula? É um exemplo, tá bom? Aí você utiliza o igual. Em linguagem de programação, um único sinal de igual quer dizer atribuição, então ele substitui essa setinha que nós estamos utilizando aqui. E quando você quer comparar em linguagem de programação, você utiliza 2 sinais iguais. Mas só para não causar confusão, tá? Aqui o atribuir é uma setinha e o comparação é igual. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou utilizar o repita, tá? Repita. Não coloco nada na frente, deixo limpo, tá bom, pessoal? E eu coloco embaixo até quando eu quero que ela repita. Eu quero que ela repita até o meu x ser menor que 10. Então, olha que bacana. Esse é o meu critério de parada. Todo laço de repetição tem que ter um critério de parada, tá bom? Bom, e o que eu quero fazer dentro desse repita? Eu quero imprimir, eu quero escrever alguma coisa, né? Escreva ou escreva L, eu vou escrever X, tá? Poderia ser uma mensagem, poderia ser qualquer coisa. Eu vou escrever X. Só que tem um problema. X é zero, correto? X é zero. Eu vou entrar aqui dentro, ele vai imprimir lá, ó, escreva zero. Escreva X, vai aparecer zero. Aí ele vai perguntar, zero é menor que 10? Né? Espera aí, se eu vou parar, eu só vou parar quando for menor que zero, então não vai fazer nada. Vamos colocar aqui o critério de parada quando ele for igual a 10. Agora pensa comigo. Ele vai entrar, o repito ele sempre inicializa, viu, pessoal? A diferença do repito e do enquanto, a maior diferença é essa. O repito é garantido que ele sempre vai executar uma vez, o enquanto não. Então, o repita, ele vai entrar o zero aqui, vai imprimir zero. Aí ele vai perguntar, zero é igual a 10? Não. Então, ele vai voltar a fazer de novo, vai voltar a fazer de novo, e nós vamos cair em loop infinito. Olha lá, ó. Vocês estão vendo esse zero aqui? Na verdade, é um tanto de zero. Ó, olha o tanto de linha que já está tendo, ó, 500 linhas. Eu vou fechar aqui, aqui na lateral, onde eu estou passando o mouse, está mostrando, tá? Ele está repetindo 0, 0, 0, 0, 0, até meu computador travar. É por isso que eu vou clicar no botão aqui, ó, parar, tá? Olha o que aconteceu. Ele repetiu o 0 3.300 vezes, tá? Se eu tivesse colocado aqui uma mensagem tipo programação básica, olha o que ia acontecer quando apertar F9. Está imprimindo programação básica e não vai parar, porque ele caiu em loop infinito. O meu critério de parada, ele não está sendo atendido. Se esse critério não está sendo atendido, ele não vai parar nunca. Vou apertar ESC, vocês podem ver aqui, ó, que ele continua executando, e eu vou clicar no botão parar, tá bom? Aí a execução terminada pelo usuário, ele imprimiu programação básica aqui quase 3.000 vezes, tá? Se eu rolar a barrinha de rolagem, vai mostrar para vocês. Por que está acontecendo? Por que está caindo em loop infinito? Pessoal, eu vou voltar e ler depois o chat, tá bom? Que eu não vou conseguir acompanhar agora, não. Ele está caindo em loop infinito porque o meu x ele nunca sai do valor zero. Se eu mostrasse aqui, ó, x, né, vírgula, programação básica. Vamos pensar aqui, como é que eu vou fazer para atender essa situação de x uma hora chegar até igual a 10? Eu vou ter que incrementar valor ao meu x. Se eu vim aqui e falar o seguinte, ó, x é igual não, desculpa, recebe 10, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó, x é zero. Vai entrar aqui, vai imprimir isso aqui, ó, zero, programação básica. Aí x agora é 10, ele acabou de receber 10, tá? E ele vai vir aqui falar, 10 é igual a 10? É. Então, o que aconteceu? Atendeu o meu critério de parada. Vai pular para o fim do programa. Vou escrever aqui, ó. Escreva. Terminou.
bem escancarado aqui para vocês verem o programa saindo. Quando eu apertar F9, olha, imprimiu 0, programação básica e terminou. Porque meu critério ele foi atendido no primeiro loop, na primeira volta, tá bom? Olha que bacana. E se eu falar o seguinte, x recebe x mais 1? O que eu estou falando? Ó, x era 0. Então, ele vai vir aqui, ó, x recebe 0 mais 1. Então, x vira 1, tá? Bom, depois, ele volta aqui em cima, ele volta aqui e pergunta, 1 é igual a 10? Não, 1 não é igual a 10. Então, ele volta, faz de novo, aí vira x recebe 1 mais 1, aí x vira 2. Então, eu estou incrementando de 1 em 1. Então, olha o que vai acontecer quando eu apertar F9. Olha lá, vou colocar aqui bem pertinho do comando, tá bom? Ele imprimiu, ó, 0, programação básica. Depois, ele incrementou, então 0 virou 1, voltou e fez de novo. 1, programação básica, 2, programação básica, até o 9, programação básica. Sabe por que não imprimiu 10? Porque na hora que virou 9, imprimiu isso aqui, ele veio aqui e falou, 9 mais 1 é 10. Aí ele fala, até x igual a 10. Então, ele não volta. Então, ele não vai imprimir o 10 nesse caso, tá bom? Então, eu imprimi 10 vezes, né? Porque o 0 conta. Então, de 0 a 9 deu 10 repetições. E parei o meu programa, tá bom? Rapidinho aqui. Ricardo está falando que travou, mas eu acho que já voltou. A Lorena, eu falo para os alunos usarem o fone. O fone descarregou, Lorena, não tem jeito, infelizmente. O Léo, escrever um algoritmo que lê um número não determinado de um valor para m, todos inteiros e positivos, uma vez cada. Se m for par, verifique quantos divisores possui escrever. Léo, daqui a pouquinho eu falo com você sobre isso, tá bom? Nós tivemos uma reunião essa semana e discutimos isso aí. Resolve essa para nós. Tá, vou tentar. Delord, em programação, o comando igual igual significa exatamente igual a alguma coisa. Exatamente, Delord. O igual igual ele é comparação, tá? Lorena, mas se for até quando for igual a 10, quer dizer que pode 3, 2, 1, menos 2? Pode sim, viu, Lorena? Ele pode imprimir isso aí. Só vai parar quando for igual a 10. Isso que é loop infinito? Loop infinito é quando a situação, o critério de parada nunca é atendido, tá? O Albino Lei, né, de Jaíba, tá aí, boa noite. Ana Caroline, boa noite. Continuando, então essa foi a nossa primeira estrutura de repetição, tá? Posso usar mais de um critério? Pode usar mais de um critério. Você pode vir aqui, ó, e falar o seguinte, quanto x for igual a 10, ou x, ou sei lá, vamos colocar assim, não vai fazer sentido, x menor que 20, tá? Enquanto x for maior que 10 ou menor que 20. Então, qualquer valor entre 10 e 20 vai parar, ok? Tá, aproveitando essa estrutura aqui, eu vou dar continuidade no enquanto. Bom, o enquanto ele funciona basicamente na mesma maneira. Só que o enquanto ele não tem garantia nenhuma que será executado pela primeira vez, tá bom? O repeat ele tem, o repeat ele sempre é executado pelo menos uma vez. Então vamos lá, ó. Enquanto, vou colocar a imagem só para destacar, né? Enquanto x. Aqui eu não posso colocar igualdade, pessoal, porque o meu critério aqui, ele está pedindo um espaço. Então, por exemplo, enquanto x for menor que 10, tá? Olha o que eu vou fazer. Faça, já vou colocar aqui fim enquanto. E aqui eu vou colocar o que eu quero que aconteça. Então, eu quero que escreva, ou escreva L para pular uma linha. Programação
básica. Eu vou imprimir aqui o x na frente, tá? O espaço seria aqui dentro, né, para ter a separação. Olha lá, eu tenho um critério aqui de parada, mas esse critério meu, ele nunca vai ser atendido, porque o x ele sempre vai ser zero. Vocês concordam comigo? Mais uma vez, meu critério ele não está sendo atendido. Então, o que, que eu posso fazer para que esse critério, para que esse x, ele um dia ele não seja mais atendido por essa condição, x menor que 10, tá? Eu posso fazer um incrementador, eu posso incrementar ele de 1 em 1, de 2 em 2, não importa, tá bom? Eu vou executar ele aqui uma vez, só para vocês verem. Olha lá, ó. Caiu de novo em loop infinito, tá? Vou fechar a tela, vou vir aqui no botão parar, tá? Ele vai parar a execução. Ele executou aqui 1000 e tantas vezes. Se eu continuar, vocês lembram que a variável era um espaço alocado na memória do computador? Se eu continuar essa execução, o que, que vai acontecer? O computador seu vai sobrecarregar a memória, porque isso tudo está indo para a memória do seu computador, né? E o seu computador uma hora trava. O meu computador aqui, obviamente, que com 12 GB de RAM, ele vai demorar horas e horas, talvez um dia inteiro para travar. Tá? Mas se fosse informações mais pesadas, que ocupasse mais espaço na memória, seu computador ia travar, ia parar. É por isso que o programador ele tem que sempre levar em consideração as questões de hardware. Então, por isso que num curso superior você aprende, né, a parte de programação e a parte de hardware, e elas meio que se juntam em arquitetura de computadores. Bom, então colocando aqui o meu contador, né, a minha variável, e eu vou incrementar ela. Cada vez que ela entrar aqui, eu vou incrementar uma unidade nela, tá bom? Então aqui, como vocês viram, vai dar na mesma do outro. A diferença é, não tem nada que garante que isso aqui vai ser executado a primeira vez, tá? Então imprimiu lá, ó, era 0, ele pergunta, 0 é menor que 10? Se for menor que 10, ele faz. Então escreva 0, programação básica, aí o x vira 1. Ele vem e pergunta de novo, ó, 1 é menor que 10? É, então continua fazendo. Então, enquanto o x for menor que 10, ele vai fazer. Se eu quiser que imprima o 10, eu coloco menor igual, vou dar um F9, e ele vai imprimir de 0 a 10, tá? Por que, que não tem garantia que ele vai ser feito pelo menos uma vez? Se eu falar que x é 20, ele vai vir aqui perguntar: 20 é menor ou igual a 10? Não. Então essa condição ela não é atendida, tá? E se ela não é atendida, ele não faz nada disso, tá? Olha lá, quando eu der um F9, imprimiu aqui o terminou sem fazer nada. É por isso que a gente fala, o o repita e o enquanto basicamente é o mesmo comando. O enquanto ele não garante que seja executado pelo menos uma vez, o repita ele garante que seja executado pelo menos uma vez, tá bom? Bom, e eu tenho também o comando para faça. Pessoal, vou voltar, vou ler, tá bom? Significa. Ah, tá. Delord, em programação, os comandos repita até significa if else? Não. O repita até significa do while, tá? O enquanto é while, o para é for e o repita é o do while, tá? O se é o Felipe já falou aí, né? O se é o if, né? E o else é o então. Obrigado, viu, Felipe? Ok, então vamos colocar aqui como 0 de novo e vamos fazer o para faça. Então, olha lá, para x. Aí aqui eu coloco o critério, a diferença do para ele tem critério de inicialização, ele tem critério de parada, né? Os outros só tem critério de parada. E ele tem também o passo. Então, se eu falar assim, ó, para x de 0 até 10, faça fim para. Tá?
colocar o de maiúsculo aqui. Olha que bacana, pessoal. Vocês concordam comigo que nesse momento aqui eu estou inicializando x? Eu estou falando, ó, x de zero. Então, eu estou pegando zero atribuindo a x. Então, isso elimina que eu declare alguma coisa. Ou então, anule esse valor aqui de 10. Se eu estou falando que x recebe 10 e aqui eu estou falando que x recebe zero, então o que é válido é o que vem depois, tá bom? Então, olha, eu não preciso declarar nada, porque eu já estou atribuindo o valor zero, que é o valor de inicialização, em x, ok? Então, vamos escrever aqui, ó. Eu escreva L. Por que eu gosto mais do para? O para eu não preciso ficar incrementando o valor de x. O para ele já faz isso para mim. Toda vez que ele entra aqui, ele já sai com um valor a mais, tá? Porque a função do para é incrementar os valores automaticamente. Boa noite, Renato Lopes. Alessandra, por que escreva L e não escreva? Por nada, Alessandra. O escreva L, ele vai colocar um comando em cada linha e o escreva ele vai colocar na mesma linha. Alessandra, desculpa, tá? Vamos fazer o exemplo aqui, ó. Vamos colocar só escreva. Vamos imprimir aqui só programação básica, tá? Vou dar um espaço aqui, ó, só para separar. Então, x é zero e vai até 10. Toda vez que ele entrar aqui dentro do para, ele vai somando de 1 em 1, tá? Então, x é zero, imprime, aí vira 1. X é 1, é menor que 10? É, imprime de novo, vira 2. 2, x é 2, é menor que 10? É menor que 10, imprime de novo, tá? Vou apertar F9. Olha lá. Ah, por que que ficou tudo na mesma linha? Que eu utilizei o escreva e não o escreva L. Agora, se eu colocar um escreva L e apertar F9, olha o que aconteceu, ó. Programação básica, né? Repetiu aqui 10 vezes, ok? Vou colocar o x aqui, ó. X, a vírgula, né? Que é comando, é variável, né? Vou colocar um F9. 10 vezes não, né, pessoal? 11 vezes. De 0 até 10 são 11 números. Então, imprimiu 11 vezes que ele entra lá. Então, de 0 até 10. Ok? É por isso que eu utilizo o escreva L, Alessandra. É escrever L, vai escrever e quebrar uma linha. Ah, tá. O Lucas respondeu aí. Ok. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar o passo que eu quero que ele incremente. Então, olha, passo 1 é a mesma coisa de não colocar nada. Ele fica variando de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Se eu colocar passo 2, ele pula de 2 em 2. Então, é 0, pula para 2, depois pula para 4, 6, 8 e 10. Olha lá, ó. De 0 para 2, para 4, para 6, 8 e 10. Se eu colocar passo 3, ele vai começar em 0, depois 3, depois 6, depois 9 e depois 12. 12 já passou de 10, então ele não imprime o 12, só vai imprimir até o 9. Então, olha lá, ó. 0, 3, 6 e 9. Terminou o programa, ok? Lembrando que eu coloquei o terminou aqui fora dos laços de repetição para vocês verem quando o critério é atendido e quando ele sai, tá? O X é um símbolo que pode ser substituído por alguma palavra, número, etc. Pode sim, Mara, com certeza. Geralmente a gente utiliza ele aqui como conte, né? Ah, por que conte? Significa contador ou variável contadora, né? Então ela está contando. Ela só serve para a gente ficar repetindo as coisas. Mas o nome é o nome que você quiser, tá? Não faz diferença nenhuma. Desde que lá na declaração ele esteja igual comando. Ok. Bom, e outra coisa, se eu falar que conte, os passos aqui vocês já entenderam, né? Então o normal é que seja passo 1. Se eu falar, eu posso falar de que o conte também, ele começa em 10. Se eu falar que ele começa em 10 e para em 10, olha o que acontece. Imprime uma única vez, tá? Porque é até igual a 10. Então ele imprimiu uma vez.
Se eu falar que é de 10 até 1, ele vai imprimir? Olha lá o que vai acontecer. Ele não vai imprimir nada, tá? Porque eu comecei em 10 e mandei parar em 1. Aí ele vai falar assim: "Poxa, ele é 10, ele mandou parar em 1, como é que não entra, nem faz o laço de repetição?". Bom, e se eu falar que o passo é -1? Porque agora, em vez de ele pegar o 10 e somar 1 e virar 11, ele vai pegar o 10, depois ele vai somar com -1, aí vai virar 9, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e vai parar exatamente no 1, tá? Então, olha lá, ó, começou no 10 e eu mandei passo -1, então ele vai decrementando, tá, de -1 em -1. Então eu posso ter minha variável incrementando e eu posso ter a minha variável decrementando, tá? Eu posso usar essas duas situações. Tem passo -2? Tem passo -2 também. Tem passo o valor que você quiser, tá? Então ele começou em 10 e foi tirando 2 em 2. Ok? Boa noite, Ana Paula. Temos 64 pessoas assistindo no momento, pessoal. Daqui a pouquinho eu volto no chat e tento responder o máximo de questão possível, tá bom? Bom, tem uma questão no trabalho que é vocês fazer validação de informação. Como é que validação de informação funciona, tá? Por exemplo, se eu perguntar a idade de alguém, tá? Quantos... Opa! Escreva. Quantos anos você tem? Gente, eu estou usando um outro teclado aqui e a interrogação é muito difícil. Aí o que eu vou ler? Leia, anos. Como eu já disse, anos é uma variável inteira. Ah, mas não tem aqui, então eu vou colocar, ué, anos. Tá? E depois eu vou mandar dar um escreva aqui, colocar um tanto de tracinho. Só para separar, mas não. Pode igual. Vou colocar outro escreva aqui, um escreva L. Isso aqui é só para desenhar, viu, pessoal, na tela. Não vai fazer muita diferença no meu código, não. Só para pular a linha e ficar mais bonitinho. E aqui eu vou escrever: olá, você tem... Vou colocar um espaço, né? Vírgula, a idade da pessoa, vírgula de novo. Vou colocar aqui, anos de idade. Ok? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. O programa vai perguntar: quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos, tá? Quando eu der Enter, ele vai falar: olá, você tem 15 anos de idade. Terminou o programa, tá? Vou colocar um L aqui, vou colocar um L aqui, vou colocar mais uns símbolos de igual para ficar mais bonito. Tá lá. Então, quantos anos você tem? 21. Olá, você tem 21 anos de idade, tá? Mas vamos lá. E se eu falar que eu tenho menos 8 anos? Isso é válido, pessoal? A idade ela pode ser negativa, né? Não pode. E se a pessoa ficar insistindo, não, eu quero colocar menos 8, menos 7, menos 5, eu quero colocar 0, né? 0 é válido, né? Você pode ter 0 anos de idade? Pode, né? Menos de 1 ano, né? Se você for arredondar os meses aí. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um enquanto aqui. Olha como é que vai ficar esse enquanto. Enquanto ele vai entrar aqui pelo menos uma vez. Então, isso aqui vai imprimir. Vou jogar aqui para o lado, tá? Não precisa ser tão para o lado. Só para indentar o meu código e ficar bem organizado, né? Enquanto
melhor, vou usar o repita. Pode usar qualquer um, viu, pessoal? Eu vou usar o repita. Repita isso aqui, porque o repita, ele garante que vai escrever pelo menos uma vez, enquanto não, né? Repita isso aqui até, né? Anos. Por que anos não pode ser, pessoal? Anos não pode ser negativo. Então, até anos menor que zero. Então, se a pessoa digitar anos menor que zero, eu vou ficar repetindo. Vou ficar repetindo. Olha lá. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho menos 9 anos. Opa, imprimiu. Imprimiu, não era para imprimir. Repita até anos menor que zero. Não tinha que imprimir, né, pessoal? Porque meu critério não atende. Oh, desculpa, pessoal. É maior, né? É maior que zero. Olha lá. Maior que zero. Então, quantos anos você tem? Eu tenho menos 9. Olha lá, perguntou de novo. Por quê? Ele vai repetir enquanto até o anos ser maior que zero. Quando o anos for maior que zero, o critério ele será atendido e ele para de repetir. É exatamente isso que ele está falando. Tá? Então, se eu colocar menos 8, olha lá, ele pergunta de novo. Quantos anos você tem? Quer ver isso aqui ficar mais didático? Coloca assim, ó. Repita quantos anos você tem. Sabe o que eu vou fazer? Você pode colocar uma mensagem assim, ó. A idade não é válida. Digite um valor válido, né? Então, quantos anos você tem? Menos 9, menos 3, 0 anos. Tá vendo que zero ele não aceita? Porque eu não coloquei um sinal de igual aqui, ó. Se eu colocar um sinal de igual, ele vai aceitar. Enquanto maior ou igual a zero. Então, quando eu der um F9 aqui, tá? Então, se eu digitar menos 2, ele não aceita. Se eu digitar menos 10, ele não aceita. Se eu digitar zero, ele aceita. Então, ele fala, olá, você tem 0 anos de idade. Executando de novo. Bom, quantos anos de idade você tem? Eu tenho menos 90. Não pode. O programa ele vai te barrar enquanto você não digitar uma idade válida. É para isso que a gente utiliza. Essa é um dos motivos da gente utilizar laço de repetição, tá? Para ficar validando informação. Então, quantos anos você tem? Eu tenho 21. Aí ele aceita, tá bom? Então, esses são os 3 laços de repetição em Portugal. Mara, o X é um símbolo que pode ser substituído. Ah, não, já respondi, né, Mara? Samuel também está aí no chat respondendo. Deixa eu voltar aqui à tela. Vamos começar a responder algumas perguntas. Pessoal, lembrando que eu demoro a responder porque demora a aparecer aqui, tá bom? Vou parar a apresentação. O Jean está perguntando: tem diferença na variável mudar de posição, tipo conte inteiro? Jean, tá, essa pergunta sua é ótima, cara. Em Portugal, ele não aceita colocar o tipo de variável antes, tá? Não, em Portugal não, desculpa. Em Visual G, ele não aceita colocar o tipo de variável antes. Em Portugal, no geral, se você utilizar autocompilador, o inteiro, o tipo de variável, ele vem antes. Olha que estranho, né? Outro compilador, ele aceita o tipo de variável antes e a variável depois. Aqui no Visual G, ele só aceita a variável, dois pontos e o tipo dela, tá? Aí o Delord até falou aí, ó, sim, tem diferença. Aqui ele não aceita esse segundo formato aí que você colocou, tá bom? Tinha alguém perguntando algumas questões aqui. Já deu 1 hora de chat. Tá, o Léo. Léo, você até comentou isso numa postagem de um vídeo, né? A gente teve uma reunião e a gente tem que nivelar os alunos para a próxima disciplina. Então, questões mais complexas talvez não ajude, né? Não seja interessante para a maioria dos alunos. Então, o que a gente vai fazer?
toda a questão, mas eu vou pedir vocês, tem que ser seletivo, tá? Não me manda 20 questões para eu resolver. Só manda as questões que vocês realmente não deram conta. E o que que eu vou pedir? Manda o que você tentou fazer. Ah, professor, eu tentei fazer essa questão, esse aqui é o meu código e não consegui. Sabe por quê? Senão, vocês vão ficar mandando pergunta, eu não vou dar conta, né, de ficar resolvendo problema para vocês e não vai dar certo. Outra coisa, o trabalho já começou, tá? Não adianta, nem o tutor, nem o professor, ele vai dar conta de ver código de 320 alunos, 680, não me lembro, né? É impossível. Então, o que que a gente pede? Pessoal, manda dúvidas mais ponderadas, mais específicas e manda pelo o fórum, tá bom? Então, o fórum ele separado por cidade fica muito mais fácil, porque talvez sua dúvida, ela é a dúvida de outro aluno. Então, quando a gente responde de um, já resolve o problema de outra pessoa, tá? O Léo mandou 2. Léo, vou resolver, tá? Ainda tem 2 aulas sobre laço de repetição e vai ter mais 2 aulas só de resolver problema. Pois se m for ímpar e menor que 12, calcule e escreva o fatorial de m. Fatorial é muito tranquilo, cara. Aí você vai ter que fazer um se antes, né, para validar a informação. Calcule e escrever a soma de inteiro de 1 até o número lido. Muito fácil também. São 2 questões ou é uma? Não entendi muito. Calcular e escrever a soma dos inteiros de 1 até lido. Vamos fazer essa, pessoal. Vamos fazer essa aqui. Porque, na verdade, os níveis... Eu achei que você ia colocar algo mais... com os níveis mais complexos, tá? Mas essa aqui é bem pertinente porque vai até ajudar aqui os outros alunos. Só um minuto, pessoal. Vou voltar aqui. Obviamente não vai dar tempo de responder mais questões, já é 8 horas, né? Já é 8 horas. A tela inteira. Pessoal, vou aproveitar essa tela que já está aqui para resolver esse exercício, tá? Então, o que que ele pediu? O que que o Léo pediu? Para a pessoa digitar um número e somar todos os números que estão entre ele. Por exemplo, se ele digitar 10, eu mostro para ele a soma de 10 mais 9 mais 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? É como se fosse o cálculo de fatorial, né? O fatorial de 5, quanto que é o fatorial de 5? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, vamos colocar aqui uma variável soma e uma variável valor, tá? A pessoa vai lá, ó, escreva L. Digite um valor. Digite. E eu vou ler o valor da pessoa. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa digitar 3, a soma de todos os números inteiros de 0 até 3. Então, é 3 mais 2 mais 1. Então, vai dar 6, né? Então, olha, posso usar o para, posso usar o enquanto e posso usar o repito. Eu vou usar o para. Então, para, né? X, estou colocando qualquer valor aqui, né? Para X, vou ter que declarar ele, né, pessoal? Para X, de 0 até... Eu vou querer ele até que número? Até o valor que a pessoa digitar. Então, se a pessoa digitar 10, eu vou querer de 0 a 10. Tá? Então, até valor. Passo 1, tá? Não precisa colocar. Faça. Então, o que que eu vou falar? Ó, soma vai receber, né? Vamos colocar soma iniciando aqui, ó. Soma recebe 0. Tá? Porque tem que iniciar, né, pessoal? Valor eu estou inicializando aqui.
Soma, eu inicializo aqui. Então, ó, meu soma, que é 0, vai receber soma mais x. Né? Por que soma mais x? Ó, soma é 0, x é 0. Então, soma vai ser 0 mais 0. Aí, quando ele vir aqui, ó, fim para, ele volta como 1. Então, a soma é 0, aí soma com 1, vira 1. Tá? Aí, depois, ele volta como 2. Soma é 1. Soma com 2, vira 3. Tá? O x volta como 2. Soma é 3. Soma com x, vira 5. Tá? E ele vai calcular a soma dos números inteiros. Se eu não me engano, eu resolvi isso numa videoaula. Tá? Então, digite um valor. 3. Aí eu não imprimi, né, pessoal? Tem que imprimir. Escreva L. A soma de todos os números. Vou colocar assim, a soma é vírgula, imprimo soma. Então, quando eu apertar aqui um F9, né, digite um valor, 3. A soma é 6, então é 3 mais 2 mais 1 mais 0. Então, vira 6. Executando de novo aqui, ó, F9. Opa, F9. Se eu colocar 20 aqui, ó, a soma de todos os números inteiros entre 0 e 20 é 210. E assim por diante, pessoal. É só um exemplo aqui, porque ele utilizaria um acumulador, por isso que eu achei o exemplo bacana. Tá? O que é um acumulador? É uma variável que vai recebendo o valor e vai acumulando o valor dela mesmo. Então, a soma era 0, aí recebeu 0 mais 1. Depois, aí soma virou 1, aí recebeu 1 mais 2, porque x ele está sempre incrementando, né? Então, digite um valor, 100. A soma de todos os números inteiros positivos, né? Porque é acima de 0, é de 0 a 100. Então, dá 5.050. Fatorial é basicamente a mesma coisa, né? Só que em vez de você fazer uma soma, você faz uma multiplicação. Você pode começar do valor que a pessoa digitar, né? Até 1. Porque fatorial não multiplica por 0, né? Opa, vezes é um asterisco, né? Digite um valor. Aí você fala assim, ó. O fatorial é. Vamos mudar aqui para fatorial, né? Porque não é soma mais. Olha lá, ó, fatorial agora que vai ser o meu acumulador. Ele vai acumulando o valor. Então, cada vez que eu entro, eu multiplico pelo um valor a menos. Ah, e outra coisa, se eu estou começando do valor que a pessoa digitou até 1, eu tenho que falar que o passo é menos 1, né? Porque ele vai diminuindo de 1 em 1. Então, olha lá, ó, F9, então, soma igual a 0 aqui, que não tem mais, então eu posso tirar. F9. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, dá 6. Tá? Opa, multiplicou por 0. Então, vamos colocar aqui... Melhor, vamos colocar de 1 até o valor que a pessoa digitar. Aí o fatorial vai receber x. Pode ser. Aí aqui ele vai crescer. Porque fatorial, como é multiplicação, pessoal, tanto faz você colocar de 1 até o número, ou do número até 1. Ou incrementando ou decrementando. Tá? Então vamos colocar aqui um valor, fatorial de 10. Deu 0 de novo, porque ele está multiplicando por 0 aqui em algum lugar. Para x de 1 até o valor, faça. Tá, eu sei por quê. Não inicializei o fatorial. O fatorial não está sendo inicializado em lugar nenhum. Vou inicializar ele como 1, tá? Ele tava aceitando ou estava colocando o fatorial como 0. Aí multiplicava por 0, dava 0, né, pessoal? Qualquer coisa que eu multiplique por 0 é 0. Tá, digite um número. 3. O fatorial de 3 é 6. Digite um número.
10. O fatorial de 10 deu um número muito grande. É possível. Eu pego... Graziele falou, o FAT não tem que receber 1? Não, tem. Coloquei, Grazi. Igual a soma recebeu 0. Exatamente, esse era o erro. Mas o fatorial de 10 meu aqui deu muito grande. Então, de x até 10, pego. O fatorial é 1. Aí 1 vezes 1, depois ele vira 2. 1 vezes 2, 2. Depois ele vira 3. Tá mesmo, tá um valor muito grande. Né? E outra que eu estou imprimindo ele aqui. Tá. Tem que imprimir fora, né, pessoal? O detalhe também. Deixa eu voltar aqui rapidão. Se eu colocar o escreva aqui dentro, olha o que ele vai fazer para mim. Ó. Cada vez que ele entrar aqui, ele vai fazer essa conta e colocar o escreva, tá? É por isso que eu coloco ele fora do laço. Ok? Vamos voltar lá. Eu vou colocar de novo, de cima para baixo, só para vocês verem que dá certo de qualquer maneira, tá? Então, começando o valor que a pessoa digitou, até 1, passo menos 1, né? Então, se ela digitar 10, vai ser 10 vezes 9, vezes 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Aí, vamos lá. F9, fatorial de 3 é 6. Acho que estava certo, né, pessoal? Não, é isso mesmo. Fatorial de 10. Não, tá dando um número muito grande, cara. Não tem como ser isso, não. Tem que dar 2.400 alguma coisa. Não pode ser um número tão grande, não. Fatorial de 4. Executando mais uma vez. Fatorial de 4. Não, tá certo. 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Não, tá certo, pessoal. Tá certo, é isso mesmo. Vamos de novo. F9. Fatorial de 5. 120. Não, tá perfeitamente certo. Fatorial de 6. 720. É isso mesmo, tá? Eu tava achando que tava errado, mas conferindo valores menores aqui, tem que dar aquilo mesmo. Porque se eu colocar 7, depois ele pega 120 vezes 7, aí já dá um número na casa dos milhares, né? Então é isso mesmo. Bom, mas como eu falei, se eu começar a pegar exemplos mais complexos, vai acabar que eu vou confundir mais a cabeça de vocês do que ensinar, né? Vamos tentar pegar um pouquinho mais leve. Pessoal, se o aluno abrir o programa, Sebastião está perguntando, e acompanhar o binário fica mais didático para quem tem pouca noção. Sebastião, não dá tempo, infelizmente não dá tempo, porque isso vocês vão fazer nas videoaulas, tá? Isso vocês vão fazer na videoaula. Na videoaula vai estar mostrando, vocês vão abrir o programa. Eu até peço que vocês façam isso, porque se vocês só copiarem o código e colar, não vai ter aprendizagem. A aprendizagem é a resolução de problemas. Vou passar outra lista, tá, Léo? A outra lista tem mais ou menos esses exercícios desse nível que você está querendo. E vou fazer resolução de problemas também. Perguntas? Estamos 11 minutos. Kaká, estou confusa nesse último. Mara, não preocupa, Mara. É exatamente por isso que eu não queria resolver problemas mais complexos. Aquilo lá era um cálculo de fatorial. Depois você pesquisa na internet lá, só para você ter uma ideia. Né? Ele pega o valor e vai multiplicando por todos os números inteiros, de 1 até o valor. Aí dá um cálculo grande mesmo. É por isso que eu estava na dúvida ali, se fatorial de 10 dava aquele número gigantesco, mas é aquilo mesmo, tá bom? Mais alguém? Tá, eu tenho que falar sobre o trabalho. O trabalho que foi pedido para fazer programa no Visual C de MC. Como salvar e enviar esse trabalho? Grace ou Grace? Eu acho que é Grace. Grace, ótima pergunta, tá? Todo programa que eu faço, ele salva um arquivo .alg. Então, quando eu vou lá e coloco o nome salvar, eu vou mudar a tela aqui de novo, só para você ver.
Só um minuto. Isso é importantíssimo, tá? Ó, eu vou colocar o nome aqui em cima, eu vou colocar de teste, tá? E vou mandar salvar aqui, ó, no desenho salvar. Ó, ele vai salvar dentro da pasta do Visual G. Vocês estão vendo aqui? Vai salvar como teste.alg. Eu vou salvar, tá? Vou abrir a pastinha do Visual G. Opa. Vou abrir a pastinha do Visual G. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó, o programa que eu salvei. Eu quero que vocês enviem esse programa, tá? Você vai lá e vai anexar esse arquivo aqui, ó, teste.alg. De preferência, eu coloco o nome de vocês, tá? É IMC Sebastião, IMC Grace, tá? IMC Léo. Vai colocando o nome de vocês para ficar mais fácil para o tutor. Pessoal, importantíssimo, eu vou falar aqui sobre o trabalho, só para vocês terem uma noção do que eu realmente quero, tá? O Alessandro, ele falou assim, eu posso enviar o trabalho? Não, não pode. Vocês vão enviar no final da semana que vem. Eu quero que vocês façam o mais detalhado possível. Vocês têm que lembrar uma coisa: o usuário eles não tem noção das informações. Então, se você pedir a altura, ele pode ir lá e digitar 1 metro, escrever metro, e 70 centímetros. Então, o usuário, para que ele tem que explicar bem para ele. Então, faz um programa mais cuidadoso, tenta fazer uma interface mais bonita. Então, igual eu coloquei os tracinhos para separar, né? Vocês podem fazer em volta. Eu pedi para vocês colocarem também a situação da pessoa. Se ela está abaixo do peso, se ela está no peso correto, se ela está sobrepeso nível 1, nível 2. Eu passei a tabela para vocês lá, tá bom? Aquela tabela é a tabela de MC geral. Existe uma tabela de MC para o sexo masculino e existe uma tabela de MC para o sexo feminino. Quem fizer já tem total garantido, tá? Quem fizer separando o sexo. Então, vocês vão perguntar, qual o seu sexo, masculino ou feminino? A pessoa vai responder. Qual o seu peso e qual a sua altura? Aí, baseado no sexo da pessoa, é que vocês vão colocar as informações. Se está abaixo, se está acima, se está no peso normal e assim por diante, tá? A Graziele, estou tendo problemas no Visual G para resolver problemas de caso. Grazi, ele tem uma das versões que tem problema. Ele não está aceitando realmente a estrutura escolha caso, tá? Aí o que que eu peço? Só mudar a versão do programa, tem certeza que vai resolver. Lá na plataforma, lá na sala de aula, existe duas versões. Então baixa a outra que eu tenho certeza que vai resolver. Rafael, fiz o trabalho só usando se, então, se não. Rafael, beleza. Mas e se a pessoa digitar que ela tem menos de 10 quilos? Ou se ela escrever 10 quilos, entendeu? Eu quero que vocês façam esse tratamento de informação. O trabalho, ele é simples, porque nós já conversamos isso e a gente quer atender o máximo possível de pessoas e eu quero migrar essa semana para JavaScript, para que você já tenha uma introdução sobre o JavaScript, tá bom? É por isso que a gente não está facilitando, a gente está tentando atender o máximo de pessoas possível para que a gente consiga ir o mais longe possível, ok? O Alex falou para usar a versão 3.0.7. Aqui em casa, esse que eu estou apresentando para vocês, pessoal, é o 3.0.4, tá? Lá na plataforma tem os dois. Aqui no meu computador, o que está funcionando melhor é o 3.0.4. De nada, Grace. Pessoal, pergunta sobre o trabalho? Olha, os tutores e eu, nós não vamos dar conta de ficar recebendo código. Se você mandar assim, eu fiz e não deu certo. Lembra que são 680 ou 720 alunos, tá? E assim, se 10 alunos mandar por dia, já fica bem complexo para a gente responder. É por isso que eu estou até demorando um pouquinho a responder os e-mails, porque está tendo muito e-mail, tá bom? Então, pode juntar com um colega, propõe para ele, sem ir na casa, obviamente, né, sem encontrar pessoalmente, propõe para ele um dia e faz uma reunião por WhatsApp,
tenta resolver os dois. Se um tiver dúvida, pede ajuda ao outro, tá? O Rafael tá falando que só usa a versão 2.0, é a mais estável, tá? Verdade, viu, Rafael? Ela funciona bem. A versão 3.0.6 estava com alguns problemas nessa estrutura. Verdade. A 3.0.4 estava com alguns problemas para reconhecer real. Perfeito, Alex. Exatamente. O 3.0.4 ele não reconhece valores reais. A 3.0.6 ela não reconhece o escolha caso. Aí o Rafael falou para usar a versão 2.0. Pessoal, é uma dificuldade que a gente vai tentando resolver, vai tentando, mas aí você cai em outro problema. O bom é que na próxima disciplina, que é a linguagem de programação, não temos essas inconsistências, tá bom? Eu acho que não tem mais perguntas. Eu vou finalizar, pessoal, que nós já estamos 20 minutos, né? Apesar dos problemas técnicos, estamos 20 minutos já passando, ok? Galerinha, então, um abraço para todos, uma boa noite. Espero que tenha ajudado, tá bom? As dúvidas podem ir postando no fórum, pode mandar por e-mail, tá? Eu só peço assim, manda mais coisa mais específica mesmo, ou se você realmente tentou e não deu certo, tá? Não manda assim, como é que faz a questão 5? Não, tenta fazer e fala, professor, eu fiz a questão 5 e tá dando erro em tal coisa. Como é que resolve? Aí vai ficar bem melhor para a gente auxiliar vocês, né? E a aprendizagem também com certeza vai ser mas vai ser melhor, com certeza, tá? Então, pessoal, uma boa noite, tá? Espero vocês no chat na semana que vem. Eu vou tentar, não vou fazer o chat pela plataforma, vou tentar fazer ou pelo Meet ou pelo YouTube, porque lá não tem como, eu não consigo, é um tanto de pergunta, aí eu respondo uma, mas vocês não estão vendo a pergunta do outro, então não resolve, ok? Boa noite a todos. Pessoal do SEAD, podemos finalizar. Um abraço. Até o chat da semana que vem.